Bom dia, turma! Firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional, que hoje tem uma mensagem incrível e cujo tema dessa mensagem é Predestinados pelo Amor. E enquanto eu li essa mensagem, eu pensava no seguinte, que hoje a igreja tem um papel fundamental na sociedade. Tem um papel fundamental na vida das pessoas as quais ela reúne nas suas estruturas. Tá? Quantas vidas, você já parou para se questionar, quantas vidas são ajudadas pela igreja ou pelas igrejas? Quantas pessoas são transformadas? Quantas famílias são restauradas? Quantos trabalhos são realizados anualmente por todos os ministérios das igrejas? E também isso pela seguinte razão, tá? Por quê? Porque a família, porque a igreja, ela tem que ser muito mais do que um lugar para frequentar. A família, ela a igreja é a família que Deus nos autorizou a escolher. E é por isso que o nosso pastor fala que é muito mais do que um lugar para frequentar. Ela é uma família para pertencer. E é por isso que é na igreja, é na família, que nós desenvolvemos os nossos melhores sentimentos, nós desenvolvemos a nossa personalidade, nós desenvolvemos pertencimento, nós desenvolvemos o perdão, nós desenvolvemos a aceitação, nós buscamos o crescimento e o desenvolvimento constante, porque através da igreja muitas pessoas conseguem encontrar o seu verdadeiro dom, o seu verdadeiro propósito e conseguem causar transformações no mundo através disso. Quantas obras sociais da igreja já trouxeram resultados transformacionais incríveis na vida de outras pessoas, né? E tudo isso, tá? Tudo isso em conjunto promove constantemente mudanças na sociedade, promove crescimento na sociedade. Tá? E é na igreja que os nossos vínculos humanos eles são construídos a partir de uma aliança e de uma fidelidade à palavra de Deus. Tá? E o conteúdo principal da nossa aliança ele é o amor. E o nosso devocional de hoje tem por base bíblica uma palavra de Efésios 1, de 5 a 6, que fala exatamente sobre isso. Tá? Vai dizer o seguinte, que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ou seja, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos em todo lugar. E Jesus já nos possibilitou sermos a morada do Espírito Santo. E possibilitou também com que nós tivéssemos a capacidade de nos relacionar intimamente com o Espírito Santo. E a partir desse relacionamento nós podemos ouvir a voz de Deus. Ontem, lá na nossa igreja, o pastor dizia uma palavra muito poderosa, que ele falava que muitas vezes nós desabafamos com Deus, mas nós não paramos para ouvir a voz de Deus, né? E era isso mais ou menos o contexto da pregação dele. E eu me coloquei muito no lugar, e eu absorvi muito aquela palavra, porque muitas vezes a procura de Deus ela está relacionada àquele momento de dificuldade, mas o relacionamento com Deus ele precisa ser diário. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E como que nós ouvimos a voz de Deus? Quando nós aprendemos a nos silenciar diante dele, quando nós aprendemos a meditar diante da palavra dele, quando nós aprendemos a ser direcionados pela palavra dele. Muitas vezes a ansiedade, a correria do mundo moderno nos faz viver uma vida num ritmo acelerado. E num ritmo acelerado não dá tempo da gente parar e ouvir a voz de Deus. Então nós agimos segundo os nossos entendimentos
E constantemente estamos quebrando a cara, constantemente estamos retrabalhando, refazendo as mesmas coisas. E isso traz consequências para a nossa vida a médio e longo prazo. E o nosso devocional de hoje ele vai falar exatamente sobre isso, sobre como você trazer o seu coração para Deus, como você viver a partir da palavra. A nossa base devocional é exatamente essa, é trazer o coração para Deus, se sentir pertencente num ambiente e a partir desse pertencimento você levar isso para onde você mora, levar isso para onde você frequenta e transbordar o amor de Deus a ponto de fazer com que as pessoas conheçam esse amor também. E ele traz 3 tópicos aqui nesse devocional de hoje que são extremamente importantes para a gente refletir acerca disso. E o primeiro deles é o seguinte, que a igreja é uma família espiritual, né? E ele vai dizer o seguinte, que como o apóstolo Paulo ensinou, somos filhos amados de Deus, adotados pela graça. A igreja família, portanto, não pode se restringir a um lugar para frequentar, mas é uma casa para pertencer, um ambiente de perdão, aceitação, mudança e crescimento. Quando falamos sobre a igreja família, não é apenas sobre ministrar sobre a família, mas sobre um ambiente formado por pessoas que têm relacionamentos de aliança e fidelidade, que se preocupam umas com as outras e que os mais maduros cuidam e ensinam os mais jovens. É a família de Deus na terra, que vai além dos laços de sangue, uma família de fé, vivendo o amor de Cristo. Ou seja, o nosso vínculo familiar na igreja, ele é formado a partir da nossa fé em Deus, né? A nossa educação, ela é formada a partir da palavra de Deus. E o nosso direcionamento, ele é dado e é realizado a partir do ouvir o Espírito Santo de Deus. E o nosso resultado, ele é manifestado através das nossas obras que são realizadas como uma forma de devolver para a sociedade e devolver para Deus a transformação que Ele proporciona na vida da gente. Nós não damos, nós transbordamos na vida das outras pessoas, né? E aí no tópico 2 aqui ele vai dizer o seguinte, a igreja é um lugar de aceitação, não de exclusão. Top. As pessoas são amadas sem distinção de cor, raça, sexo, idade, condição social ou saúde física. Viver o amor de Cristo significa amar e servir as pessoas como o próprio Jesus faria, pois a igreja é o corpo cuja cabeça é Cristo. Não importa como você esteja se sentindo, você sempre poderá experimentar o amor de Jesus por meio dos relacionamentos, por meio da oração, da adoração, da comunhão e do partir a palavra de Deus. Entenda que a igreja é a única associação que existe para os não associados, porque sua missão é amar ao próximo de forma integral. A igreja não é o nosso ponto de chegada, mas de partida para a nossa missão. Ou seja, é a partir da igreja que nós construímos o nosso senso de missão, que nós nos juntamos para que nós possamos ser mais fortes, ter mais recursos, ter mais força, ter mais condição e transbordar na vida do outro lá fora. E transbordar amor, a ponto de fazer com que essa pessoa também se junte e aumente ainda mais essa corrente do bem, né? A igreja, ela é um ponto de mudança, certo? A igreja faz com que você para ir para a igreja, você não precisa mudar para ir para a igreja. Ou seja, você vai para a igreja e a partir do relacionamento com as pessoas e com Jesus, você muda instantaneamente. Porque não tem como você ter acesso ao amor de Deus e continuar fazendo as mesmas coisas, continuar no erro, continuar na vida desregrada, na vida torta. Porque esse relacionamento pressupõe uma entrega. E essa entrega é a entrega mais pura que existe, que é a entrega do seu coração. E quando nós enxergamos o mundo através do coração, consequentemente nós tendemos a amar as pessoas. Nós tendemos a olhar o melhor do outro. Nós tendemos a cuidar mais de nós. E quando nós fazemos isso, consequentemente,
nós passamos a optar, escolher e nos direcionar para lugares em que o pertencimento, lugares em que o reconhecimento dessas personalidades que nós desenvolvemos em nós seja uma realidade, certo? E eu acredito piamente no seguinte, que quando a gente muda, tudo muda. E quando Cristo passa a ser o centro da nossa atenção, tudo em nós muda. Todo o direcionamento da nossa vida muda. É por isso que quando nós passamos a ir para a igreja, chama-se conversão. Ou seja, é uma orientação profunda de direcionamento. E nós passamos a frequentar novos ambientes e modificar as nossas amizades, modificar as nossas ações, modificar a maneira como nós nos relacionamos em família e em sociedade. E tudo isso é fruto de uma entrega. Quando eu entrego o meu coração para viver a partir do direcionamento de Deus, tudo muda na minha vida, certo? E no tópico 3 ele vai dizer o seguinte: Deus tem um plano para a tua vida. Você é importante para Ele. Oro e desejo que você se torne um discípulo genuíno de Jesus, aprendendo e se tornando mais parecido com Ele, e que descubra toda a riqueza que é pertencer à igreja família. Além disso, eu acredito que fazer discípulos é a grande prioridade da igreja de Jesus. Portanto, como discípulo dele, faça novos discípulos, porque você foi predestinado para este comissionamento. Ou seja, o plano de Deus para a sua vida é torná-la cada vez mais abundante, porque Ele mesmo disse através de Jesus: eu vim para que tenham vida, né? E vida em abundância. Tá? E Deus quer transformar cada vez mais as pessoas através de você, através de mim, através do nosso testemunho, através da nossa união, através da força que a nossa união tem de transformar os lugares e as pessoas com as quais a gente se relaciona diariamente, com os lugares que a gente frequenta diariamente. Porque eu e você somos a expressão maior do amor de Deus nessa terra. E é essa expressão que nós precisamos manifestar por onde nós passarmos. Beleza, turma? Então, espero que tenha sido uma mensagem positiva, agradável ao teu coração e que tenha trazido uma reflexão a ponto de nós pararmos para pensar sobre quais serão os nossos próximos passos em amor para que nós possamos trazer cada vez mais pessoas para esse convívio, trazer cada vez mais a palavra de Deus para esse mundo e fazer com que as pessoas se amem acima de tudo, certo? Então que seja um dia feliz, um dia abençoado e um dia extremamente produtivo para nós. Um grande abraço, turma. Fui!